Olá, sétimo ano, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós estaremos aí iniciando a nossa primeira aula do livro do primeiro bimestre. Bom, quem esteve comigo ano passado, o ano inteiro, que ficamos online, vocês sabem que eu gosto de trabalhar com quadro, igual sala de aula, certo? Porém, hoje, exclusivamente, nós não teremos aí esse recurso, porque eu ainda estou adaptando algumas coisas, ok? E eu vou estar usando aqui um quadro digital para vocês pelo aplicativo Zoom, que nós utilizamos também ano passado, tá? Bom, a nossa primeira aula de hoje está lá na página 299 e o título da aula é Simple Past. Simple Past, eu preciso de muita atenção de vocês para vocês não ficarem confusos com algumas informações que estarão aqui para vocês, ok? Lembrando que qualquer dúvida eu estarei disponível para vocês de 10h30 às 11h10. E o gabarito da aula de hoje eu estarei colocando no portal após 11h10. Se quiser me perguntar alguma coisa antes desse horário, pode até me mandar mensagem no WhatsApp, mas eu estarei dando aula para as outras turmas. Então, só posso respondê-los no horário de 10h30, ok? Então, lá na página 299, Simple Past. A nossa aula de hoje, ela vai da 299 até 304. Eu vou fazer um resumão aqui para vocês, eu vou explicar da melhor maneira possível, para a gente não ter que ficar lendo todas essas informações aí, ok? Bom, o Simple Past, traduzindo para o português, a gente está falando do passado simples. O que é o passado simples? Eu comi pizza, eu estudei inglês, eu assisti TV, nós fomos ao shopping. Tudo que a gente trata de passado, no inglês é chamado de Simple Past, de passado simples, ok? Lá na página 299, nós temos uma interpretação de texto. E aí, na página 300, nós temos aí as perguntas. Vocês irão fazê-las, ok? Did Pierre and Anna enjoy their trip? Where did they go? Ana e Pierre curtiram as férias, a viagem? Para onde eles foram? 2. What did they do? O que eles fizeram? E 3. How was their return? Como foi o retorno deles? Vocês irão responder em inglês de acordo com o texto, ok? E aí a gente tem aí, ó, os verbos do Simple Past são empregados para indicar ações que já ocorreram e não ocorrem mais. Geralmente são divididos em regulares e irregulares. Nesta aula, vamos estudar apenas os verbos regulares. E aí, vamos lá. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora, que vocês que estudaram comigo já conhecem. Meu rosto vai ficar ali pequenininho, né? Eu não sei como é que vai aparecer o certo para vocês, mas eu quero que vocês foquem aqui no nosso quadro. Vamos lá. Eu estarei falando aqui com vocês sobre o Simple Past, certo? E aí nós estaremos falando sobre regular verbs. O que são os regular verbs? São os verbos regulares. Professores, o que são os verbos regulares? São os verbos que, quando vão para o passado, eles terminam em ED ou IED. Como assim? Vamos lá. Eu tenho o verbo aqui, work. Work no presente significa trabalhar. Se eu acrescentar um ED no final dele, ele vai ficar trabalhou, trabalhei. Coloquei esse verbo no passado. Eu tenho o verbo aqui, study, estudar. Se eu colocar o IED nele, ele fica no passado, estudou, estudei. Aí a gente vai entender por que a gente acrescenta ED e por que a gente acrescenta IED, tá? Então, eu vou colocar aqui uma frase, ó. They work a lot. Eles trabalham muito. Para colocar essa frase no passado, é só eu pegar o verbo, que é o que vem depois do sujeito, geralmente a segunda palavra, e acrescentar ED. They worked a lot. Eles trabalham muito, trabalharam muito. Aí eu acrescento o tempo verbal. Yesterday, ontem. Ok? Isso daqui é a frase no passado. Se nós colocarmos lá na página 301, nós temos aí embaixo da seção cultural regras de uso do ED e do IED. E aí nós vamos aprender isso agora, tá? Eu quero que vocês coloquem assim. Aqui em cima, olha, tá vendo que tem um QR Code, um QR Code?
Aí aqui começam as regras. Eu quero que vocês coloquem aí nesse espacinho que essas regras são apenas para os verbos na forma afirmativa, tá? Essas regras só irão valer para os verbos na forma afirmativa. Beleza? Vamos lá, então. Qual é a primeira regra? Regra geral. É de. Regra geral, acrescentar é de. Então, verbo work, worked. Ok? Dentro dessa regra geral, eu vou colocar aqui os verbos que já terminam com a letra E. É só acrescentar o D. Love, amar, loved. Ele já termina com E, então é só acrescentar o D. Ok? Aí o verbo fica no passado. Segunda regra. Em todos os verbos regulares terminados com consoante mais Y, então eu estou falando aí de consoante mais Y, eu vou retirar o Y e acrescentar IED. Então, olha aí. O verbo study. Olha o verbo study. Ele termina com Y e antes dele tem uma consoante. O que é consoante? Vogais. A, E, I, O, U. O restante é tudo consoante. Então, antes do Y eu tenho a consoante D. Então, para a gente colocá-lo no passado, eu vou tirar o Y e vou acrescentar IED. Ok? Vamos lá, o próximo. Marry, casar. Eu tiro o Y e acrescento IED. Married. Ok? Belezinha. Uma coisinha. Olha esse verbo aqui. Play. O verbo play, jogar, brincar, tocar, ele termina em Y. Mas antes dele eu tenho a letra A. A letra A não é uma consoante, é uma vogal. Então, essa segunda regra aqui, ó, consoante mais Y, não vai valer para ele. Eu não vou tirar o Y. Por que eu não vou tirar o Y? Porque antes dele eu tenho uma vogal. Então, quando isso acontecer, eu vou colocar a regra geral. Eu só vou acrescentar ED, played. Ok? Belezinha. Se ficou confuso, volta o vídeo e escuta novamente. Terceira regra. Verbos terminados em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Quando isso acontecer, CVC, olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui o verbo stop. O verbo stop, ele é um verbo curtinho, tem que ser verbo curtinho, monossílabo. E termina em CVC, consoante, vogal, consoante. Olha aqui. T-O-P, consoante, vogal, consoante. Quando isso acontecer, antes de acrescentar o ED, eu vou repetir a última consoante e depois eu acrescento ED. Então, ó, stop, stopped. Ok? Mais um aí, ó. Prefer, preferir. Antes de acrescentar o ED, eu vou dobrar a última consoante e acrescento ED. Assim, a palavra, o verbo fica no passado. Ok? Tira um print aí da tela. Tira um print do quadro, que eu vou alterar o quadro agora. Foi. Vamos lá. Vou montar aqui agora uma frase. They worked yesterday. Eles trabalharam ontem. Lembrando, o verbo é sempre a segunda palavra da frase. A primeira é o sujeito, o restante o complemento. Eles trabalharam ontem. Agora nós iremos aprender a colocar essa frase na negativa e na interrogativa, tá? Vamos lá. Para colocar na negativa, na negative, nós acrescentamos isso aqui, ó, did not. Ou a forma contracta, que é o casamento do did com o not, que vira didn't. Todos os verbos que forem para interrogativa e para negativa, nós iremos tirar o ED dele, ok? Ele volta para o presente. As regrinhas de presente, de ED, elas são utilizadas apenas para a afirmativa, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, pensei que eu não estava mais gravando. Tá ok. Então, as regrinhas de
ED, elas são utilizadas apenas na afirmativa, ok? Vamos lá. Então, vamos botar essa frase aqui, they worked yesterday, na negativa. Ó, they, o did not, ele vai vir depois do sujeito. They did not work yesterday. Como assim, professora? Tirei o ED do verbo, porque o ED só pode ficar na afirmativa. Negativa e interrogativa, eu tiro o ED, porque eu já estou usando did. Então, ó, they did not work yesterday. Ou eu poderia escrever they didn't work yesterday, ok? Agora, vamos lá na interrogativa. O que é interrogativa? Fazer uma pergunta, ok? Para fazer uma pergunta. E como é que eu faço uma pergunta? Eu vou usar o did no início da frase. Então, ó, did they work yesterday? Olha lá. Sem ED no verbo principal, porque eu estou fazendo uma pergunta, não é afirmativa. E coloquei o did para fazer a pergunta. Vou botar mais uma frase aqui para vocês, ó. The girl a menina assistiu TV ontem à noite. Ó, eu tenho o sujeito, the girl, a menina, o verbo no passado, que é a segunda palavra, e o restante da frase. A menina assistiu TV ontem à noite. Vou colocar essa frase na negativa. Como é que fica essa frase na negativa? The girl, certo? Para colocar na negativa, tiro o ED do verbo e uso did not depois do sujeito ou o casamento didn't. The girl didn't watch TV last night. A garota não assistiu TV ontem à noite. E para ficar na interrogativa, só acrescentar o did no início da frase e repetir a frase sem o ED no verbo. Did the girl watch TV last night? E não posso esquecer do pontinho de interrogação no final. Ok? O que nós iremos fazer agora? Vamos lá. Nós iremos fazer páginas 302 até 304. Números 1 até 15. Vou explicar um por um, ok? Tira um print do quadro. Gente, tudo isso daqui que está no quadro, ó, vou voltar no quadro 1. Quadro 1, deixa eu tirar isso daqui de cima para vocês verem. Ó, quadro 1, quadro 2. Tira um print aí do quadro 2 para vocês anotarem. Passem essas informações para o caderno de inglês de vocês, tá? Porque quando vocês precisarem estudar, vocês têm esse resumo aí, ok? Vamos lá. Página 303, número 1. Vocês irão lá no texto da página 299. Os verbos que estão em negrito, eles estão na forma infinitiva, ou eles estão na forma passado, desculpa. Eles estão no passado. Vocês irão fazer o número 1 no caderno. O que vocês irão fazer no número 1? Vocês irão pegar todos os verbos do passado que estão em negrito e irão colocá-los no presente, na forma infinitiva. Ou seja, vai tirar o ED deles. Tem que tomar cuidado que os que terminam com IED é porque na hora de vir para o presente, vocês sabem que tem que ter um Y ali, na hora de presente, ok? 2. Vocês irão completar as frases com os verbos que estão aí na caixinha. Só que vocês irão colocá-los no passado. Start, change, call, leave, watch. Dependendo da frase, vai ser na negativa, na interrogativa ou na afirmativa. Ok? 3. Reescreva as frases abaixo no simple past. Todas as frases estão no presente. Vocês irão colocá-las no passado. Ou seja, pegar o verbo principal e colocar ED.
Algumas que estão na pergunta, tem que botar o did. Outras estão na negativa, tem que botar o did not. Tem que fazer no caderno, porque não dá espaço aqui. 4. Escreva a frase abaixo na forma afirmativa e interrogativa. Tá? Também no caderno. 5. Escreva a frase abaixo na afirmativa e na negativa. Também no caderno. 6. A forma interrogativa da frase que está entre parênteses. Essa frase aí no passado, qual vai ser? Marca o X. 7. Qual é a forma negativa dessa frase aí entre aspas? 8. Vocês irão completar as frases com a sequência adequada. 9. Vocês irão escrever a frase negativa de todas essas opções no caderno, porque não dá espaço. E o 10 é para colocar na afirmativa, porque estão na negativa, também não vai dar espaço aí. 11, colocar todas as frases na interrogativa. 12, marcar X nas opções corretas. 13, formar perguntas com os verbos entre parênteses. 14, colocar os verbos na tabela certinha. No número 14, vocês têm uma tabela aí dividida em IED e ED. Então, por exemplo, o primeiro verbo é visit. Visit, eu vou colocar ele em qual espaço? Se eu colocar ele no passado, eu acrescento IED ou ED. Lembrando que IED é só se o verbo terminar em Y. Como ele não termina em Y, então eu vou vir aqui no espaço do ED e vou escrevê-lo no espaço do ED, colocando no passado. Né? O próximo, cry. Cry termina em Y. Então, eu vou vir aqui e vou colocar no espaço do IED. Ok? E o número 15, marque a opção que não está no passado. Vocês irão marcar a frase que não está no passado. Ok? Então, vou encerrar o compartilhamento. Tira um print aí. Para a aula de hoje, nós temos muitas atividades. Qualquer dúvida, me perguntem de 10h30 às 11h10, tá? Não fiquem com dúvidas. Eu deixarei o gabarito após o horário de 11h10 no portal de vocês, tá bom? Acessem o portal que o gabarito ainda vai estar lá no dia da nossa aula. E façam com muita calma e atenção. 10h30 às 11h10, só me chamarem e tirar a dúvida comigo no privado, ok? Então, beijos e bons estudos. Tchau, tchau.